O texto diz assim, irmãos, Lucas capítulo 10, do verso 25 ao verso 37. Certa ocasião, um perito na lei, um homem que conhecia a Bíblia, levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele queria testar Jesus. Vamos ver se Jesus é mesmo conhecedor da palavra. E lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta clássica, né? Jesus, em outras passagens, foi perguntado sobre isso. O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, ele gosta, muitas vezes, de responder às pessoas rebatendo a pergunta. E Jesus fala assim no verso 26, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? O que está escrito na Bíblia? Responda você mesmo, disse Jesus. E o homem respondeu, verso 27, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Verso 28, disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Jesus estava dizendo assim, olha, estou vendo que você conhece muito de Bíblia. Passe a viver a Bíblia. Não somente conheça a Bíblia, mas passe a viver aquilo que você conhece. Versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse, aí Jesus começa a contar uma parábola. E eu quero ler com você essa parábola. Versículo 30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, de salteadores. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. O sacerdote, o pastor, o padre, quando viu aquele homem caído, machucado, ferido, passou pelo outro lado. Verso 32. E assim também um levita. Levita é aquele que serve na casa de Deus. Talvez o levita estivesse indo para um ensaio, né? Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. O levita, o tocador, quando viu o homem caído, passou para o outro lado também, ignorou o homem. Verso 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, vinho e azeite. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus pergunta assim, qual desses 3, o sacerdote, o levita e o samaritano, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Amém? Nós podemos fazer mais do que isso. Nós podemos fazer mais do que isso. Irmãos, é interessante como certos tipos de pregação não têm o mesmo impacto, a mesma projeção do que algumas que nós colocamos aqui no nosso canal. Quando nós colocamos uma pregação assim, Deus vai te fazer próspero, um título assim, nós temos muitas visualizações. Quando nós colocamos assim, o Senhor vai te dar a chave da vitória, chove de gente querendo assistir nosso vídeo.
Mas quando nós colocamos assim, você pode ser um milagre na vida de alguém. Você pode estender a mão e abençoar alguém. Aí não tem tanta procura, sabe? Essa mensagem mesmo, esse culto mesmo, quando nós formos dar título a ele, nós vamos colocar um título que talvez não tenha a ver com isso aqui, para atrair as pessoas. Nós usamos, é mentira, pastor, não, que vocês usam? Não, nós usamos estratégias. Mas nós não saímos do contexto, sabe? Porque as pessoas querem viver um evangelho que somente favoreça a elas. Evangelho não é para você ficar rico. O evangelho não é para fazer com que você não tenha nenhum tipo de sofrimento. O evangelho diz respeito a Jesus Cristo sendo entregue pelos nossos pecados na cruz do Calvário. O homem é pecador e se afastou de Deus, mas pelo sacrifício de Jesus, nós nos reconciliamos com o Pai. Isso é o evangelho. Não é para você ficar rico, não é para você ter o melhor emprego. Deus pode fazer essas coisas, sim, mas isso não é a essência do evangelho. As melhores oportunidades de servir ao próximo, elas não vão se encaixar em uma programação, em uma agenda de igreja planejada. As oportunidades de ajudar alguém vão brotar de encontros espontâneos, de pessoas que você vai encontrar à beira do caminho. Pessoas que vão estar sofrendo, vão estar passando por algum tipo de dificuldade. Eu não estou falando só de dificuldade material. Pessoas que estarão no seu caminho feridas, machucadas pela vida, pelas experiências traumáticas. E você talvez vai ser um instrumento de Deus. Só que você não pode fazer como o sacerdote, nem como o levita, passar para o outro lado. É isso que nós temos feito, sabe? O sofrimento humano não causa mais constrangimento em nós. O nosso coração, de tantas notícias ruins, tem sido cauterizado nesse tempo. Há quanto tempo você não chora por alguém, irmão? Há quanto tempo você não se compadece? O sacerdote era um religioso, era um líder religioso. O levita era alguém que servia na casa de Deus. Você pode entender como um diácono, um obreiro, um presbítero. Mas não tiveram compaixão de quem estava ali ferido. E até hoje é dessa forma, irmãos. Infelizmente, a igreja tem cruzado os braços diante de tanta coisa que poderia fazer, sabe? Tem coisas que são pequenas que você pode fazer, mas que na vida de alguém vai fazer uma diferença enorme, enorme. É melhor dar do que receber, sabe? É melhor dar do que receber. Não queira estar na posição de ter que receber algo de alguém. Não queira isso. Se você tem condições de dar alguma coisa para alguém, eu não estou falando de dinheiro agora, que seja uma palavra, que seja um abraço, que seja um telefonema, uma mensagem. Se você está na posição de dar, é porque você tem algo a dar para as pessoas. Se hoje eu estou aqui pregando essa mensagem, é porque um dia alguém pregou para mim. É porque um dia eu estava na posição de receber. Mas todos que receberam de Jesus, hoje, têm condições de dar. Jesus disse que aquele que crer nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem um tesouro dentro de você. Você tem o Espírito Santo. A água viva que é Jesus pode jorrar através de você e saciar a sede espiritual das pessoas.
aquele samaritano representa alguém que se dispôs a ser usado por Deus. E é engraçado que Jesus usa na parábola um homem samaritano, que era assim o mais improvável. Lembra que os samaritanos não se davam bem com os judeus? Lembra que quando Jesus encontrou com uma mulher samaritana, ela falou com Jesus assim: por que você conversa comigo? Você não sabe que eu sou samaritana? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Havia uma questão religiosa, política entre eles, eles não se cruzavam. Mas Jesus diz que o samaritano foi quem se dispôs a ajudar o que estava ferido. Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. O samaritano era a pessoa mais improvável aos olhos dos judeus, que poderia naquele momento ter uma atitude de compaixão, mas foi ele quem parou o que ele estava fazendo para ajudar aquele que estava necessitado.